Você tem 30 anos e trabalha em uma seguradora. Despreza o seguro, ou ao menos a monotonia e a burocracia que inundam seu dia a dia. Sente-se frequentemente cansado e ansioso. A vida é um grande ponto de interrogação para você. Em seu tempo livre, encontra consolo nos livros e na escrita. É o que realmente ama fazer. É quem realmente quer ser. Um escritor. Sempre que pode, escreve contos e ensaios, explorando as diversas ideias que fervilham em seu cérebro, tentando dar sentido a elas por meio da síntese de tinta e papel. O problema é que, infelizmente, você não é muito bom. Sua escrita é frequentemente confusa, pedante e mecânica. Publicou alguns de seus contos em revistas literárias, mas ninguém realmente os notou ou se importou. Você entende? No fim das contas, sabe que sua escrita é, na maioria, inútil e fútil. Você nem sequer termina a maior parte do que começa. Atualmente, tem toneladas de histórias inacabadas que estão quase prontas, embora seja difícil dizer exatamente o quão perto, já que são profundamente falhas. Você não compartilha seu trabalho com ninguém agora, exceto talvez com 1 ou 2 amigos próximos ocasionalmente. Na realidade, provavelmente deveria apenas desistir e focar em seu trabalho de seguros. Você não tem aquele algo especial que os grandes têm ou tiveram. Então, é isso que você faz. Você continua em seu trabalho de seguros, nunca realmente tentando levar sua escrita adiante. Você é o mundialmente renomado escritor e romancista Franz Kafka. Após sua morte, sua obra é encontrada, salva e publicada, e você se torna um dos escritores existenciais mais reverenciados e influentes da história, inspirando milhões, se não bilhões de pessoas por séculos a pensar e escrever sobre as mesmas ideias e histórias que você um dia abordou. Ideias e histórias nascidas de sua mente e trabalho, servindo como um pico na frequência de fundo monótona da atividade humana. Você nunca saberá de nada disso. Você tem 28 anos. Acaba de ser demitido do seu 2º emprego consecutivo. É entusiasmado, mas uma aparente responsabilidade. Em uma mistura de paixão e desespero, pela primeira vez, você pega um pincel. Parece certo, como um tecido conectivo entre você e uma beleza no mundo que estava faltando. É isso que você quer fazer agora. É quem você quer ser. Um pintor, um artista. Por anos e anos você não ganha dinheiro. Sobrevive principalmente com o apoio do seu irmão. Sua dieta consiste principalmente em pão, café e absinto. Às vezes você dispensa a comida completamente, apenas para ajudar a sobreviver e ser menos um fardo. De vez em quando vende ou troca uma pintura, mas nada particularmente notável e não por uma quantia particularmente boa de dinheiro. Seu maior medo é nunca contribuir significativamente para o mundo, e esse medo está se tornando realidade. Você é um fracasso. Você sabe que uma vida como pintor de sucesso quase certamente nunca será a sua realidade. Mas você continua pintando. É tudo o que você tem, até que não tenha mais nada. Você é Vincent van Gogh. Você é um dos maiores pintores de toda a história da humanidade. Após sua morte, suas pinturas serão coletadas, distribuídas e exibidas em todo o mundo. Elas serão adoradas por milhões, se não bilhões de pessoas, mudando a forma como elas pensam sobre arte, expressão, natureza, beleza e a própria vida. Reproduções de seu trabalho aparecerão em quase todos os tipos de lugares e cômodos imagináveis. Elas serão impressas em essencialmente todos os objetos concebíveis e inconcebíveis para você, de camisetas a capas de celular. Originais de seu trabalho serão vendidos por centenas de milhões, se não bilhões de dólares. Você nunca saberá de nada disso. Você tem 35 anos. Vive uma vida tranquila e isolada em uma pequena cidade. Ajuda a cuidar de sua família e da casa dela. Não há muitas outras opções para você.
Sua coisa favorita a fazer, no entanto, é escrever poesia. Você escreveu 1.800 poemas. Na privacidade de seu quarto, você frequentemente os revisa, criando cópias limpas e organizando-os em livros. Você não tem muito o que pode ou quer fazer com esses livros, no entanto. Ocasionalmente, envia alguns de seus poemas para seus amigos e familiares. Também teve alguns poemas publicados em jornais, mas precisaram ser publicados anonimamente por causa de quem você é. E pior, precisaram ser significativamente alterados para serem bons o suficiente para serem publicados. Quando estavam em sua forma final publicada, não mantinham mais nenhum canal significativo para o seu coração. Sua escrita é, aparentemente, não boa o suficiente. E você é, aparentemente, indigno ou indesejado em tal papel como poeta e escritor. O mundo, a cultura e o tempo em que você existe, o descarta. Ele o rejeita. Não o entende. Realmente não o quer. E então, você não o quer. Você o rejeita e se aventura ainda mais no isolamento e em sua própria mente. Você é Emily Dickinson. Você é uma das maiores e mais inovadoras poetisas da história americana, talvez de toda essa história. Após sua morte, sua obra será encontrada, organizada e publicada, preservando o máximo possível dos remanescentes de seu coração. Seu trabalho será lido por milhões, se não bilhões de pessoas. Isso fará com que muitos deles sintam que o conhecem, que você os conhecia, que vocês se entendem. Você continuará a influenciar e mudar a própria estrutura e arranjo da poesia. Você inspirará inúmeras mulheres a encontrar e permanecerem fiéis às suas vozes, não importa o quê. Você nunca saberá de nada disso. Você tem 40 anos. É principalmente um meteorologista e geofísico que se dedica à climatologia e pesquisa polar. Ocasionalmente, faz expedições ao redor do mundo para estudar o clima. É obcecado em saber como o mundo funciona fisicamente. Dedica sua vida a procurar respostas e insights neste campo. Ocasionalmente, acredita que os encontra. No momento, você acredita que acabou de descobrir seu maior insight, que definirá sua vida. Com base em fósseis, plantas e estratos rochosos que encontrou em diferentes continentes, acredita ter descoberto evidências suficientes de que todos os continentes do mundo costumavam ser um, e com o tempo, eles se moveram e se separaram nas formas atuais. Você publica essas descobertas e sua teoria em um livro. É recompensado pela comunidade científica com um ridículo mordaz. Os continentes costumavam ser conectados por pontes terrestres que desde então desabaram ou foram cobertas pelo oceano. Obviamente. Todo mundo sabe disso. Conferências são realizadas em homenagem à sua ignorância. Você é um meteorologista glorificado, uma pessoa louca. Você está errado sobre tanta coisa. E agora é em grande parte inempregável. Você é Alfred Wegener. Você é um dos maiores cientistas de sua era. Foi a primeira pessoa a propor e detalhar uma teoria completa da deriva continental, que após sua morte, será compreendida e validada como a forma como as massas de terra se movem e se formaram ao longo do tempo. A resposta que você desejava, o insight que acreditava ter encontrado, será confirmado, e isso alterará a compreensão da ciência sobre o próprio planeta de onde ela nasceu. Você nunca saberá de nada disso. Essas são apenas algumas histórias de uma longa lista de muitas outras semelhantes. Histórias de indivíduos cujo trabalho durante suas vidas permaneceu completamente desconhecido, desprezado, ou ambos. Histórias de indivíduos que viveram e morreram acreditando, sabendo, que seu trabalho era ruim ou que falharam, apenas para que seu trabalho e suas vidas se tornassem páginas marcadas no livro da história humana. O que essas histórias parecem elucidar não é apenas a pungência das vidas desses indivíduos, mas também a pungência do fato de que provavelmente existem inúmeras outras histórias como essas que ninguém jamais conhecerá. Se não fosse pelo amigo de Kafka, Max Brod,
que após o falecimento de Kafka passou grande parte de sua vida trabalhando para preservar, publicar e compartilhar a obra de Kafka, 90% da qual já havia sido queimada por Kafka. Se não fosse pela cunhada de Van Gogh, Johanna Van Gogh Bonger, que após o falecimento de Van Gogh, passou grande parte de sua vida procurando, coletando, mantendo e distribuindo o máximo da obra de Van Gogh que pôde. Se não fosse pela irmã de Dickinson, Lavínia, que após o falecimento de Emily, passou inúmeras horas examinando e trabalhando para ter seus poemas editados e publicados. E se não fosse pelo trabalho posterior dos geólogos Harry Hess e Robert Dietz, que após o falecimento de Wegener, validaram sua teoria através do desenvolvimento do conceito de expansão do fundo do mar, o mundo não conheceria nenhum desses indivíduos, nem suas obras e histórias. Só se pode imaginar quantas histórias existem de grandes que nunca existiram. Quantas pessoas todos os dias, todos os anos, cada geração existem e morrem com páginas em suas mesas, arquivos em seus computadores, ideias em suas mentes ou paixões em seus corações que nunca são encontradas ou liberadas? Quantas pessoas experimentam o mesmo tipo de autodúvida, rejeição ou resistência que Kafka, Van Gogh, Dickinson e Wegener experimentaram e então desistem ou escondem seu trabalho, ou queimam seu trabalho, ou seu trabalho é para sempre ignorado? Com que frequência a arte ou teorias que mudam o mundo são jogadas na pilha de pertences velhos e sem valor? Pior, quantos indivíduos nunca sequer tentam começar? Nunca pegam o pincel ou buscam sua voz, cuja voz e arte mudariam o mundo para sempre. Claro, o sucesso na forma de reconhecimento ou fama não é o único propósito da vida. E para muitos de nós, pode não ser o propósito de forma alguma. E isso é justo, e talvez um sentimento saudável. Mas mesmo para aqueles de nós que estão menos preocupados com tais coisas, ainda temos nossos interesses, nossas aspirações e paixões, nossos desejos de encontrar respostas ou de criar coisas que nos ajudem a lidar com a realidade de que a maioria das respostas não está lá fora. Esses interesses e criações muitas vezes vêm com a esperança de que encontrem um lar, um espaço no quebra-cabeça da experiência e compreensão humana. Todos nós queremos ser, pelo menos um pouco, parte da conversa em que estivemos sentados na plateia. Temos algo a dizer, e dizer algo necessita ser ouvido, ao menos em algum nível. Não importa quem somos e o que o sucesso pode significar para nós. Uma das maiores lições que podemos encontrar no trabalho de Kafka, de Van Gogh, de Dickinson, de Wegener e na lista de outros como eles, é reconhecer que nenhum de nós sabe quando nossas habilidades, focos e esperanças se cruzarão favoravelmente com o tempo e a circunstância. Para alguns de nós, é cedo na vida. Para outros, é mais tarde. E para alguns de nós, é depois. Pode ser fácil chegar à meia-idade ou à velhice sem ter encontrado sucesso ou oportunidade e interpretar isso como um sinal de que nunca vai acontecer, que somos um fracasso, que perdemos o barco, que não há barco, que o tempo acabou. Mas como Kafka, Van Gogh, Dickinson, Wegener e todos os outros mostram, não é assim que o tempo e a circunstância funcionam. Eles continuam e continuam mudando. E enquanto nós também o fizermos, é possível que ainda possamos encontrar essa interseção, que nossos esforços e trabalho ainda possam encontrar seu lar. É claro que, para muitos de nós, a vida exige certas coisas, certos focos e certas responsabilidades que só podemos controlar até certo ponto e às quais devemos obedecer. Nem todos nós perseguimos nossos interesses igualmente. Nem todos recebemos os mesmos pontos de partida e os mesmos recursos. E a realidade é que, para a maioria de nós, por mais que nos esforcemos, provavelmente não encontraremos o tipo de grande sucesso que lemos em biografias, ou assistimos em filmes, ou ouvimos em vídeos. De que adiantariam essas histórias se não fossem por sua raridade?
Mas o ponto não é que a maioria de nós se tornará indivíduos de sucesso e mundialmente renomados em nossas áreas de interesse. O ponto é que não sabemos se somos ou seremos, ou em que extensão e quando, a menos que tentemos e continuemos tentando da melhor forma possível até o fim. Não podemos tomar nossas próprias avaliações atuais de nós mesmos e de nosso trabalho como testes de fogo completos para nosso potencial. A autodúvida pode distorcer a visão tanto quanto a autoconfiança, e nunca se sabe ao certo quanta distorção se está experimentando. Esse é o problema com a autopercepção distorcida. Você nem consegue ver a distorção. E além disso, não podemos tomar as avaliações atuais do mundo como testes de fogo completos também. Às vezes, o mundo não sabe o que quer. E às vezes, leva um tempo para perceber. Como disse Kafka, a arte voa ao redor da verdade, mas com a intenção definida de não se queimar. Sua capacidade reside em encontrar no vazio escuro um lugar onde o raio de luz possa ser intensamente capturado, sem que isso tenha sido perceptível antes. No final, talvez o ponto seja menos sobre para onde nosso trabalho vai, e mais sobre o fato de que nos importamos com ele e conosco o suficiente para tentar, para mantê-lo, para completá-lo, para liberá-lo no mundo. Para aqueles de nós que ainda não encontraram suas vozes ou não encontraram uma maneira de sua voz alcançar um palco ou um ouvido, nós simplesmente não sabemos e não podemos saber quando ou se esse momento chegará, quando aquela cadeira em um palco se abrirá ou quando aquele ouvido certo ouvirá. Não sabemos se será no próximo ano, em 10, bem no último momento, ou em algum momento depois que tudo acabar. Mas se continuarmos o máximo que pudermos, mesmo que morramos sem saber se há uma vida contínua para o nosso trabalho, pelo menos podemos saber que tentamos e que a possibilidade sempre permanece. Nas palavras de Van Gogh, sinto uma força criativa tão grande em mim. Estou convencido de que haverá um tempo em que, digamos, farei algo bom todos os dias, regularmente. Estou fazendo o meu melhor para me esforçar porque desejo tanto fazer coisas bonitas. Mas coisas bonitas significam trabalho minucioso, decepção e perseverança. Obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se trouxe reflexão ou inspiração, considere compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Seu apoio faz toda a diferença. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Juntos, seguimos criando, insistindo e acreditando, porque a possibilidade sempre permanece. Até a próxima!